Natália Bonavides, com a palavra. Obrigada, companheiro Walter. Boa tarde a todas as companheiras, todos os companheiros que estão aqui na sala com a gente, a quem está nos assistindo no YouTube ao vivo, a quem vai nos assistir posteriormente com esse vídeo gravado. Bom, companheirada, eu pensei em trazer aqui, nessa contribuição, uma reflexão sobre um tema que, na verdade, tem sido presente nas nossas autoavaliações, nos nossos balanços, enfim, um tema que tem sido presente sobre o nosso partido e nos debates em geral que nós temos feito nos últimos anos, que é o tema da luta institucional, do quanto isso deve pesar, do quanto, em que medida o nosso partido deve dedicar forças a essa trincheira, enquanto algumas outras acabam ficando não priorizadas. Nós vimos que, durante os anos em que o governo esteve no PT, houve um foco muito grande nessa trincheira, na trincheira institucional, não só parlamentar, no Congresso, mas principalmente quando nós estávamos no Executivo, nessa possibilidade de trazer políticas públicas que mudassem, de alguma forma, a vida do povo. E nós vimos que, enquanto isso aconteceu, as lutas sociais, a luta social, a luta cultural acabou ficando muito de lado pelo nosso partido, né? Houve realmente um foco na luta institucional e houve realmente um afastamento do nosso partido de vários setores da classe trabalhadora, a ponto de esses períodos em que a gente passou no governo terem tido fim da forma que tiveram, né? Na forma, através de um golpe contra a presidenta Dilma, em que nós, naquele momento, fomos incapazes de colocar na rua gente suficiente para barrar o golpe, para defender o governo que estava sendo atacado. E, além dos erros que nós cometemos durante o governo, um dos fatores, sem dúvida, foi esse distanciamento, e esse distanciamento tem como uma das causas esse foco na luta institucional. Se isso já era grave, né, se isso já é bastante grave quando a gente está no governo, e as consequências disso nós, infelizmente, podemos ver de perto, imagine, então, o que isso representa quando nós sequer estamos com os instrumentos de fazer a vida do povo melhorar, quando nós sequer estamos numa posição de criação de políticas públicas, de definição do orçamento. Fica ainda mais indefensável, faz ainda menos sentido que um partido de esquerda, de massas, opte por ter como foco de sua atuação a luta institucional. E são vários episódios que podem ilustrar como essa forma de pensar segue predominando no nosso partido, mesmo após tudo que aconteceu, mesmo após o golpe contra a presidenta Dilma, após a prisão do companheiro Lula, após a vitória de Bolsonaro para presidente da República. Acho que uma das coisas ilustrativas que aconteceu nesse ano mesmo foi, por exemplo, uma demora imensa na adesão à bandeira fora Bolsonaro. Foi uma enorme oportunidade que a gente perdeu, a oportunidade de diálogo com a classe trabalhadora no momento em que o governo estava mais frágil, e naquele momento, simplesmente, nosso partido preferiu essas estratégias institucionais, as denúncias no judiciário, os discursos na tribuna, a oposição parlamentar, perdendo o timing, né, perdendo o tempo adequado de aderir a essa bandeira quando ela traria um efeito maior na conjuntura política. Mas foram vários outros episódios, né? Recentemente, por exemplo, na nossa bancada da Câmara Federal, num episódio que a gente tinha que escolher, né, indicar uma candidatura para o CNJ, para o Conselho Nacional de Justiça, a bancada optou por votar no filho de um ministro, em vez de uma jurista que fazia parte das Juristas pela Democracia, da campanha Lula Livre, na ilusão de que votar no candidato dos ministros da STF, de alguma forma, traria algum melhor diálogo, né, como se gestos desse tipo, por acaso, tivesse tido alguma efetividade em momentos anteriores. E aí o episódio que eu queria comentar, mais recente, na verdade, está em curso agora, que é referente às eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Eu pensei que, pela minha posição de parlamentar, a gente tem aqui também o companheiro Rui, que faz parte da bancada, e seria interessante compartilhar com vocês isso que está em curso, porque é um tema que vai afetar, está afetando muito o nosso partido, que foi, inclusive, tema da reunião da executiva que aconteceu ontem. Como vocês devem estar acompanhando em alguma medida, o nosso partido escolheu deixar em aberto qual a posição que vai ser tomada pelas bancadas, né, tanto a bancada da Câmara quanto a bancada do Senado, inclusive com a possibilidade de que a bancada apoie o candidato de Bolsonaro, né, ou seja, a bancada a executiva não só optou por não votar
no indicativo de construção de uma candidatura própria, ou pelo menos de uma candidatura do campo da oposição, como sequer escolheu orientar as bancadas a que não votem nos candidatos que representem os candidatos de Bolsonaro, os candidatos que o governo Bolsonaro estão construindo. E aí os argumentos para isso são dos mais variados, né? Por exemplo, muitos dos que defendem o voto no campo de Rodrigo Maia argumenta que o campo que é apoiado pelo governo Bolsonaro vai fazer com que o autoritarismo avance ainda mais, vai fazer com que pautas de costume que no ano passado e nesse ano não chegaram a entrar, passem a entrar com mais força e que, de certa forma, apoiar essa direita representada pelo campo de Rodrigo Maia significaria uma forma de barrar ou de ter algum anteparo, barrar o autoritarismo ou ter algum anteparo à democracia. Há ainda os que defendem abertamente a possibilidade de votar no candidato de Bolsonaro, no candidato do governo, porque se for ele que for o que ganhe, isso vai fazer com que se tenha mais espaço em mesa diretora, em cargos, ou ainda por acreditar que esse candidato poderia trazer alguns compromissos com pautas que sejam interesses da bancada do PT. E o comentário que eu queria fazer, me encaminhando já para o momento final aqui dessa contribuição, no sentido de como é um erro, como é um erro que o nosso partido não esteja se posicionando desde já abertamente em favor de uma candidatura do partido, de uma candidatura de esquerda. Porque a conjuntura que está posta no nosso país é tão dura, está tão dura que, como a gente tem dialogado nesses últimos meses, só um patamar muito superior de luta social vai ser capaz de alterar essa conjuntura. E o que a gente está vendo é uma crença de que uma oposição institucional, de que uma oposição parlamentar seria capaz de alguma forma de alterar significativamente a conjuntura, mas não é o que a gente está vendo acontecer. Durante o ano inteiro, nós da bancada temos proposto projetos, feito obstrução, protocolado todo tipo de medida judicial, de notícia-crime, de denúncia em Ministério Público, todo tipo de discurso, enfim, todo tipo de medida dentro do judiciário, dentro do parlamento, que vocês puderem imaginar, e nós sabemos que isso simplesmente não tem um efeito de alterar de forma substancial, da forma como a gente precisaria, o que está acontecendo no nosso país. E não tem por razões muito nítidas, porque dentro das instituições está justamente o campo golpista que fez com que nossa conjuntura chegasse onde chegou, que deu golpe contra a presidenta Dilma, que aplaudiu quando não foi agente ativo, quando Lula foi preso, que ao estar posta a decisão entre o projeto que nós apresentamos em 2018 e o que Bolsonaro representava, e lembrando aqui que o autoritarismo dele nunca foi surpresa, nunca foi velado, não teve dúvidas em escolher Bolsonaro, desde que fosse ele que fosse garantir a implementação da agenda do mercado. E são essas pessoas que dominam, por óbvio, já que estamos num sistema capitalista, são esses campos que dominam os sistemas, tanto judiciário quanto legislativo. Então, acreditar que com esses tipos de negociação, com esses tipos de conversas que façam a gente ter um ambiente levemente mais confortável dentro do parlamento, acreditar que isso vai ser, de alguma forma, definidor do que vai acontecer com a conjuntura, definidor de a gente conseguir dar um giro nesse momento pelo qual nós estamos passando, é realmente ignorar tudo que tem acontecido no nosso país nos últimos anos. Definitivamente não... Obrigada, companheira. Definitivamente não há como a gente conseguir ser protagonista nesse momento se a gente fortalece os campos que estão dominando o debate político, que é a direita e a extrema-direita. E aí, nisso, eu trago esse tema, fazendo esse comentário, não só sobre o PT. Na verdade, a esquerda está se entregando, sem lutar, de uma forma que é até irracional e que, na verdade, demonstra como o foco desse debate é mesmo espaços e cargos, porque a esquerda e a centro-esquerda, na Câmara Federal, por exemplo, compõe mais ou menos 122 parlamentares. Isso significa que é um campo muito grande. É um campo que não fica tão atrás, por exemplo, do campo que o presidente Maia tem nesse momento. Então, se a opção fosse por ter um bloco forte com esses partidos, isso sim
daria alguma possibilidade de influenciar nas pautas, mas tanto não é essa a questão, tanto o debate é como se estivesse se resumindo a cargos, a quem adere primeiro a uma dessas candidaturas, que mesmo sabendo que nós seríamos capazes de compor um bloco realmente forte, aí sim com alguma possibilidade de ter alguma influência nas pautas, mesmo assim você está abrindo mão disso e se entregando desde já a maior parte né, dos partidos que têm sido posição pública até o momento a fortalecer esses campos golpistas. E, por fim, para ir finalizando, muito se fala em debater um programa, né, debater um programa a ser apresentado a essas candidaturas de direita para conseguir alguns compromissos que garantam não só um certo nível de estabilidade democrática, mas que fossem capazes de frear que certas pautas entrassem em votação nesse próximo período. Mas imagine, isso foi proposto, inclusive, a Rodrigo Maia, em 2018, em 2019, se conversou com ele sobre não pautar as privatizações, pelo menos algumas. E ele disse que não vou pautar todas. Ele nem conseguiu pautar todas, mas entendam que eles sabem o que é central para eles, né? Eles sabem qual é o programa, qual é o núcleo do programa do qual eles não abrem mão. E, coincidentemente, o núcleo do programa do qual eles não abrem mão se relaciona exatamente com o programa do qual a gente também não deve abrir mão. Então, é simplesmente incompatível apresentar um projeto para esse campo, porque aquilo que deve ser central para a gente jamais vai ser acatado pelo outro lado. Então, finalizando, que realmente já cheguei agora, né, Walter, nos 10 minutos, eu trouxe essa situação para dizer que na Câmara, né, tem alguns companheiros, e isso também ficou nítido ontem, né, na executiva, também dentro do partido, que estão fazendo esse debate para que o partido tenha uma candidatura própria, ou que pelo menos busque construir a candidatura de oposição, e esse tema não é um tema interna corporis, né, não é um tema burocrático, administrativo, que vai ter impacto somente sobre nós, parlamentares, que estamos lá no dia a dia. Na verdade, é um tema que simboliza esse debate que eu busquei aqui trazer com vocês hoje, sobre como o nosso partido segue errando ao apostar todas as fichas na disputa institucional, que a gente já viu bem, não é suficiente para encarar esse momento, para fazer frente à conjuntura que a gente está vivendo hoje, e como a gente precisa trazer o nosso partido, fortalecer o nosso partido para incidir muito mais fora, né, fora desses espaços institucionais, porque as vitórias, as derrotas que nós vamos ter nesse período vão depender muito menos do que for feito dentro dessas instituições pela esquerda do que for feito fora, né, do nível de mobilização social, do nível de luta social. E para o PT contribuir com o aumento dessas lutas, a gente definitivamente precisa mostrar que não está disposto a fortalecer os próprios algozes da classe trabalhadora. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, Walter. Obrigado pela atenção de vocês e sigamos. Obrigado.